Fala galera, beleza? E aí, todo mundo tranquilo? É, Ainda terminando o cenário, mas já tá quase prontinho aí pra vocês, tá? Mas a gente não podia deixar de falar dessa luta, né? Que teve na Casa Branca, as super lutas, né? Que estavam sendo esperadas. Na verdade, foi um show à parte, teve todas as lutas terminadas por nocautes, mas teve polêmica e durante a semana com certeza vai dar muito pano pra manga isso aí. Começando ali pela luta do nosso mexicano barra brasileiro, que fez uma apresentação que já era esperada. Diego Lopes é um cara que toma muito golpe, mas quando a mão dele pega, acaba a luta. Então foi o que aconteceu. Eu até tava meio ansioso ali durante a luta, vendo ele tomar os primeiros golpes no rosto, que ele sempre toma. Mas assim que a mão dele entrou, o oponente foi ao chão e era o que era esperado. Teve a luta ali entre os dois americanos, também foi nocaute ali, interrupção do juiz. Mas as melhores lutas aí ficaram pro final, né? O O'Malley fez uma apresentação muito bem feita, mostrou porque é o top 3 da categoria. E aí indo pros principais, a gente teve ali também a luta do Ciro Guiane e do Poatan, que a gente já vai falar. Mas teve a luta do nosso ex-Fight Nerd, barra Fight Nerd, nunca se sabe onde que ele tá. Mas que não teve muito... acho que acredito que seja a luta que todo mundo já tinha como certa o resultado, né? Na verdade, a grande parte dessas lutas todo mundo já tinha o seu favorito, mas essa luta em questão não tinha muita discussão, né? O Chandler tá em fim de carreira, tá insistindo, né? Mas a gente vê que ele não tem mais capacidade, desenvoltura para enfrentar atletas do top do mundo. E foi o que aconteceu, né? Tomou um chute no rosto, já desequilibrou, tomou um socão e é o nosso on shot, né? Um soco, um tombo. Ele é um verdadeiro artista, né? É nosso fight nerd barra academias do mundo. E aí depois a gente vai para as lutas principais. A gente teve o Ciro Gane e Poatan, essa sim deu polêmica. Poatan, como sempre, deixa a guarda mais aberta. Quando toma o golpe, ele absorve e volta com um contragolpe, como sempre faz. Porém, ali é peso pesado, né? Você viu um jab, que não é um golpe assim pra derrubar, mas é um jab de um peso pesado. Entrou no Poatan, ele já caiu, mas talvez teria fôlego para recuperar. Porém, nosso Ciro Gane, como sempre, nosso Cirilo, praticando golpes ilegais, né? E aí ele deu várias cotoveladas na nuca do Poatan. Claro, não dá pra saber se o Poatan conseguiria levantar, se não fosse as cotoveladas, se fosse golpes legais ali no rosto, se ele levantaria ou não. Mas o que ele fez foi golpes ilegais, né? Eu acho que pelo menos uns 9 golpes na nuca, cotoveladas. O Poatan já postou fotos mostrando a nuca inchada, já tá contestando a arbitragem, que também foi muito complacente. A gente sabe aí do histórico do Cirilo, né? Cyril Gaines. E aí ele de enfiar o dedo no olho do Tom Aspinall, de chute em parte baixa. Então ele tem essa fama de jogar sujo e dessa vez não foi diferente, né? Ele, como o Potter relatou, talvez ele estava um pouco ansioso por tentar acabar a luta logo. Mas um golpe legal, 2 golpes legal é uma coisa. Agora todos os golpes ali na nuca é algo a se pensar, algo a sinalizar e talvez até dar um não contest para essa luta. A gente tem que pensar que um golpe na nuca não é só para aquele momento, né? Um golpe na nuca pode deixar um atleta paraplégico, pode causar uma demência, então tem um motivo porque foi proibido. Então é tudo isso que a gente tem que levar em consideração e analisar. Mas acredito que durante a semana ainda isso vai render muito conteúdo aí para o pessoal fã de UFC. E aí, quando chegou na nossa luta principal, uma luta dada como fácil, luta dada como ganha, acredito que as apostas estavam todas a favor do nosso Topuria, mas o espanhol subestimou o Gate e era algo que ele não poderia fazer, ainda mais tendo esse histórico que todo mundo fala que o Just tem uma mão pesada. Até mesmo os atletas que venceram ele falam que quando ele bate você sente. E o
Topuria foi pra cima ali, se mantendo apenas com a guarda meio esguiva, assim, tentando chegar ali e dar um golpe, finalizar a luta, e não foi o que aconteceu. Ele deixou ficar entrando o jab, e o Just batendo, martelando, martelando. E quando a gente viu, os olhos do Topuria já estavam completamente fechados, ele não tinha condição nenhuma de continuar na luta. E ali pelo quarto round, a equipe dele fez ele desistir, né? Fica feio, né? Não tirando o mérito dele, né? Um atleta que não consegue enxergar, não tem como lutar. Mas por todo o cenário que ele criou, ter feito um velório pro Justin, ter feito uma festa comemorando a vitória antes do momento. Então toda essa áurea que ele tinha acabou sendo quebrada nesse momento. E agora o que fica pra gente será que ele vai voltar a ser o que era ou não? Geralmente atletas de alto nível que nunca perderam depois da primeira derrota, eles perdem essa não seria o ego, mas perde como se fosse essa imponência, né? Ele já começa a ficar meio receoso e depois que perde uma luta vai uma em seguida da outra. A gente tem vários exemplos, como o Aldo, né? Um cara que estava invicto há 11 anos, depois que perdeu uma luta foi uma sequência de derrotas. A gente tem o Chandler, que perdeu várias lutas em sequência. A gente tem aí Anderson Silva, depois daquela que quebrou a perna aquela vez. As lutas que vieram depois também foram derrotas. Então, esses atletas que têm esse grande ego, né? Que se consideram melhor que todos, geralmente quando eles perdem, para voltar novamente a encarar um oponente, conseguir vencer e se manter ali estável é difícil. O próprio adversário principal do Poatan, né? Nosso nigeriano, ele também era dado como invencível, depois que perdeu pro Poatan, foi perdendo lutas em sequência e hoje tá aí, né, bem abaixo do que a gente sabe que ele poderia chegar, né? Adesanya, que foi um grande atleta, é um grande atleta, mas que já está bem longe do seu auge. Mas comentei aqui o que vocês acharam da semana aí, o que foi esse UFC Casabranca, como que ele poderia ter sido melhor, o que faltou, se vocês concordam que os golpes do Ciro Gane foi legal e se essa luta deve ser anulada ou não. Tchau, tchau.